Hoje o nosso tema é o criminoso da cruz. Lucas 23, 39 a 43. Lucas 23, 39 a 43. Antes eu gostaria de contar uma história. Após a sua morte, um homem arrependido encontrou-se diante dos portões do céu. E, confuso e sem saber o que esperar, ele foi recebido por um anjo que começou a interrogá-lo. O anjo perguntou: "Como você chegou até aqui?" E ele respondeu: "Eu não sei. Eu apenas morri e de repente estou aqui." "Você foi batizado?" o anjo perguntou. "Não, nunca fui." "Você frequentava alguma sinagoga?" "Não, eu nunca frequentei nenhuma sinagoga." "Você conhece as escrituras?" o anjo perguntou. "Não, eu não conheço nenhuma escritura." E o anjo ficou perplexo e chamou o seu superior. E o superior veio e começou a fazer outras perguntas, mais perguntas, para entender o que estava acontecendo. E ele perguntou: "Você entende a doutrina da justificação pela fé?" "Eu nunca ouvi falar nisso," ele perguntou. Falou: "Nunca ouvi falar nisso. Você pode explicar para mim a teologia da Trindade?" "Eu não faço ideia do que você está falando," o homem disse. Finalmente, o superior, visivelmente frustrado de tantas perguntas negativas, com respostas negativas, perguntou: "Mas então, com base em que você está aqui agora?" E o homem, com um olhar humilde e com esperança, ele respondeu: "O homem da cruz do meio disse que eu podia vir." E com isso o superior, ele sorriu e disse: "Isso é suficiente. Então, pode entrar no paraíso." Essa história é uma ilustração poderosa e que destaca a graça de Deus. Não somos salvos pelo nosso conhecimento teológico. Nós não somos salvos pelas nossas obras ou a nossa justiça, mas pela graça e misericórdia de Jesus Cristo. Você provavelmente sabe de quem eu estou falando nessa história. Ou se não sabe, não tem problema nenhum. Pois é sobre este homem, esse malfeitor, esse criminoso, esse ladrão, que foi crucificado juntamente com Jesus Cristo na cruz, que nós falaremos hoje. O ladrão foi salvo porque ele confiou em Jesus Cristo. E isso nos lembra que a salvação é um presente de Deus, disponível a todos aqueles que creem. Vamos fazer a leitura que está lá em Lucas 23, 39 a 43. Lucas 23, capítulo 23, versículos 39 a 43. A palavra de Deus nos fala assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: "Você não é o Cristo? Salve a si mesmo e nós também." Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: "Você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença. A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este homem não fez mal nenhum." E acrescentou: "Jesus, lembre-se de mim quando vier no teu reino." Jesus lhe respondeu: "Em verdade lhes digo que hoje você estará comigo no paraíso." Vamos orar. Pai, o que
nós não sabemos, nos ensine. O que nós não temos, nos dê. E o que nós não somos, faça-nos, pelo seu bem e pelo bem do seu Filho. Amém. Essa história, ela começa nos informando que 2 malfeitores foram crucificados juntamente com o nosso Senhor. Um à sua direita e o outro à sua esquerda. Ambos estavam igualmente próximos de Jesus. Eles viram e ouviram tudo o que passou durante as horas em que ele esteve pendurado na cruz. Ambos estavam morrendo e sofrendo dores intensas. Eles eram pecadores, ímpios, e necessitavam de perdão. E veja o que aconteceu com esses 2 ladrões. Um dos malfeitores crucificados, ele blasfemava contra Jesus, o texto nos diz. Você não é o Cristo? Então salve a si mesmo e a nós também. Porém, um outro malfeitor, ele repreendeu este homem, dizendo, você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença. A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este homem não fez mal nenhum. Esses homens, eles foram condenados à morte de cruz porque eles eram malfeitores. Eles não eram apenas larápios, eles não eram apenas ladrões, batedores de carteiras, pessoas que furtivamente roubavam de outras. Não. Eles eram cléptes, como a palavra de Deus nos fala. Eles não eram cléptes, eles não eram como Judas, que furtava, que roubava a bolsa. Mas eles eram lestes, que significa que eram homens como Barrabás. Homens que assaltavam afrontosamente a mão armada. Eles eram criminosos que matavam para roubar. Eles não respeitavam a vida alheia. Eles não respeitavam a propriedade alheia. Eles eram homens que passaram a vida levando dor às pessoas à sua volta. Suas vidas foram um inferno para os outros. Eles eram desonestos, eles eram violentos, eles eram, de alguma forma, monstros sociais. E eles estavam recebendo o castigo que eles mereciam. E não apenas, meus irmãos, o caráter desses homens eram pervertidos, mas tudo quanto faziam também o era. Suas obras eram obras más. Seus frutos eram amargos. Eles eram instrumentos do malfeitor. Eles eram agentes do mal onde eles estavam. Aonde eles chegavam, o ambiente se tornava tenso. A Bíblia diz que o pecado, ele é a transgressão da lei. E nós não somos diferentes. Na verdade, nós somos diferentes uns dos outros em grau, mas não em natureza. O mal, ele também está dentro de nós. Ele brota do nosso coração. Todos nós somos malfeitores também. O coração que batia no peito desses malfeitores também bate no nosso peito. Todos nós, assim como este homem, pecamos. E carecemos, necessitamos da graça de Deus. Pode ser que nós não tenhamos feito aquilo que esses homens fizeram, mas nós também somos maus. Podemos nos achar bons muitas vezes, mas a nossa natureza, Deus fala,
que é inclinada para o mal. O texto que nós lemos diz que todos nós andávamos segundo os nossos maus pensamentos, segundo as nossas más ações, andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, que Efésios nos fala em Efésios 2. Nós fazíamos a vontade dele e dos nossos maus desejos. Todos nós somos malfeitores também. Nós precisamos reconhecer a nossa natureza. Essa é a primeira característica de um cristão. Reconhecer a natureza caída. Que somos todos pecadores. Não pense você que você é melhor do que esse malfeitor. Todos nós estamos condenados ao mesmo lugar que ele, sem Cristo. Mas nós vemos duas reações diferentes. Apesar deles serem condenados pelo mesmo crime, eles diante de Jesus agiram de modo diferente. Um deles morreu em seus pecados, assim como ele passou a vida toda tendo seu coração endurecido. Foi um homem penitente e incrédulo. E o outro arrependeu-se e creu. Ele clamou a Jesus por misericórdia e foi salvo. Primeiro, nós vemos o ladrão da esquerda, que blasfemava contra Jesus, dizendo: tu és o Deus, então sai dessa cruz. O ladrão da esquerda, ele pereceu. Ele pereceu porque ele não conseguiu enxergar Jesus. Mesmo na hora da morte, ele continuou rebelde contra Deus. Ele pereceu porque perdeu a sua última oportunidade. Ele pereceu porque ele rejeitou a Cristo ao morrer. Ele pereceu porque, embora ele estivesse perto de Cristo, ele não o reconheceu como seu Salvador. Ele se perdeu porque, embora tivesse orado, ele quis que a sua vontade fosse feita. Ele perdeu-se porque ele quis ser salvo da sua própria maneira. O ladrão impenitente, ele é um símbolo, meus irmãos, de todos aqueles que, a despeito do que veem e do que ouvem, rejeitam a salvação. Nós podemos conhecer pessoas assim, que por mais que nós falamos, por mais que nós evangelizamos, por mais que nós mostremos, por mais que eles vejam a graça de Deus sobre a vida deles, a misericórdia que está na vida deles, eles não reconhecem a Deus, eles não reconhecem a Cristo. Você que está nos ouvindo através das redes sociais, você pode também pensar assim. Você pode estar nessa atitude também. Mesmo diante de Deus, mesmo diante de pessoas falando sobre Jesus, você pode estar negando a Ele. Ele foi impenitente. Ele não conseguiu, mesmo diante de Cristo, reconhecer Ele como seu Salvador. E muitos ainda hoje perecem por causa disso, porque não conseguem reconhecer o senhorio de Cristo e o quanto Ele nos amou. Mesmo eles, diante de Deus, ali encarnado, que estava dando a sua vida por eles também, e por toda a humanidade, eles não conseguiram reconhecer. E muitos hoje também perecem, porque não reconhecem que Deus morreu por eles.
Mas o outro ladrão, o ladrão da direita, ele tinha o mesmo estilo de vida deste homem. Ele recebeu a mesma sentença. Ele estava exposto às mesmas circunstâncias, mas se arrependeu e ele foi salvo. Este ladrão, esse criminoso, ele foi salvo. E ele é um símbolo de todos aqueles que se arrependem, reconhecem os seus pecados e recebem a graça e a salvação de Jesus. Eles têm seus olhos abertos e o seu coração tocado naquele momento. Nós não sabemos ao certo o que o Espírito Santo usou para convencer aquele homem, para converter o seu coração, mas nós podemos imaginar que possam ter sido as palavras de Jesus na cruz, e a sua atitude de não fuzilar os seus executores. Antes ele roga ao Pai o perdão por eles, alguns versículos anteriores. Pai, eles não sabem o que fazem, Jesus diz. Essas atitudes tocaram o coração deste homem. O coração desse homem criminoso, que estava crucificado também com Cristo ali. As palavras, a atitude de Jesus na cruz, diante daqueles que estavam o prendendo e o matando, mudaram a vida daquele homem. E em suas últimas horas de vida, ele percebeu tudo o que estava diante dele. Ele foi quebrantado e se arrependeu. Ele foi convertido na última hora. E eu queria que a gente olhasse um pouco mais detalhadamente para o milagre da conversão deste homem que foi salvo de última hora. Primeiro, este homem ele temeu a Deus. Ele não apenas é tomado pelo temor a Deus, mas ele também repreende aquele que não teme a Deus. Ele fala: tu nem ainda teme a Deus. Nós dois, em breve estaremos diante de Deus. Jesus nada tem que se responsabilizar. E você mesmo nesse momento, você mesmo diante de Deus encarnado, você não teme pelos seus pecados? E você agora está acrescentando mais este aos seus outros pecados. No mesmo instante que aquele homem se arrepende, ele começa a tentar mudar o outro que estava do seu lado. Vamos dizer que ele estava tentando evangelizar aquele homem, de certa maneira. Ele que viveu a vida toda sem temor a Deus e sem amor ao próximo, agora ele teme a Deus, ele se esforça a levar o próximo a Cristo. Segundo, meus irmãos, ele reconheceu o seu pecado. Ele reconheceu que está na cruz por causa das suas mazelas, por causa dos seus crimes, dos seus pecados. Sabe que está recebendo a justa e merecida punição pelos seus erros. Ninguém pode ser salvo ao menos que saiba que é um pecador. Se você diante de um questionamento, você fica na defensiva. Se você diante daquele que chega para você e fala, você errou, você fica na defensiva achando que você não é capaz de errar, que muitas vezes achamos que nós não erramos. Se esquece de olhar para si mesmo e perceber, eu posso ter errado mesmo. Posso ter pecado. Posso ter cometido esse erro. Nós muitas vezes não reconhecemos nossos pecados, mesmo diante de pessoas que estão vendo eles acontecerem.
A primeira característica de um cristão é reconhecer que é um pecador. Sem isso, não há arrependimento, porque não há do que se arrepender. Precisamos reconhecer que todos nós pecamos, que todos nós temos a capacidade de estar pecando todos os dias e toda hora. Porque nosso coração, como eu já disse, ele é inclinado para o mal. Nós temos maus desejos que nos fazem pecar contra Deus, nos fazem pecar contra o próximo, nos fazem pecar contra nós mesmos. Este homem, ele reconheceu que era um pecador, que aquilo que ele estava recebendo era a justiça pelos seus crimes. Terceiro, meus irmãos, ele reconheceu que Jesus era inocente, que por mais que ele estivesse ali na cruz com eles não eram parecidos. A nossa punição, ele diz, é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este homem não fez mal nenhum. Jesus, ele estava ali pelos seus crimes. Ele não estava ali pelos seus erros. Ele não estava ali pelos seus pecados. Mas pelos nossos crimes, pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Jesus, que não tinha pecado, se fez pecado por nós. É por isso que ele estava ali. Porque o inocente precisou morrer para que nós, criminosos, pudéssemos viver. Precisamos reconhecer os nossos pecados. Precisamos nos arrepender verdadeiramente, meus irmãos. Precisamos buscar o perdão que vem somente de Deus. Estes são frutos de um verdadeiro arrependimento. O fato é que o tempo daquele homem foi um tempo muito curto para apresentar evidências de conversão. Mas foi um tempo bem utilizado dele ali. Poucas pessoas, na hora de sua morte, têm deixado evidências tão claras quanto essas. Deixadas por este criminoso que se arrependeu. Nós precisamos tomar cuidado com arrependimento sem evidências. Milhares de pessoas estão partindo deste mundo, abraçadas em uma mentira, achando que se arrependeram dos seus pecados. Muitas pessoas que estão no seu leito de morte, estão indo abraçados em uma mentira. Eles imaginam que serão salvos porque este ladrão, este criminoso arrependido foi salvo na hora da sua morte. Então eu também posso. E pode. Mas muitas dessas pessoas se esquecem. Se desejam ser salvas, tem que demonstrar arrependimento, assim como este homem demonstrou. Até mesmo ele, neste curto tempo de vida que restava para ele, ele demonstrou inúmeras evidências do seu arrependimento. Como nós vimos, ele reconheceu que era um pecador. Quantas pessoas estão indo direto para o inferno com seu orgulho, sem reconhecer que são pecadores? Quantas pessoas não reconhecem o senhorio de Cristo sobre a vida deles, assim como esse homem fez? Ele sabia que Jesus estava ali, mas ele não era como eles. Quantas pessoas não temeram a Deus, mesmo diante da morte?
Nós, meus irmãos, que estamos aqui, aparentemente não estamos no nosso último momento de vida, mas nós não sabemos, né? Nós precisamos também demonstrar em nossas vidas frutos de um verdadeiro arrependimento. Nós sempre achamos que vamos ter tempo. Sempre achamos que vai dar tempo. Mas nós nunca sabemos o dia de amanhã. Nós nunca sabemos a hora depois dessa. Precisamos nos arrepender de nossos pecados. Precisamos reconhecer que somos pecadores. Precisamos, diante de Deus, clamar por misericórdia e graça para que Ele perdoe os nossos pecados, porque nós somos pecadores. Não deixe para amanhã, meus irmãos. Reconheça hoje os seus pecados. Se arrependa hoje dos seus pecados. Clame a Deus por misericórdia e viva uma vida digna diante dEle. Após essa demonstração de arrependimento, este homem agora, ele arrependido, ele faz um último desejo. Ele clamou a Jesus nessa última hora. Ele diz: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Em outras versões, quando você chegar no seu reino, lembre-se de mim. Quando você entrar no seu reino, lembre-se de mim. Ele pede a Jesus um lugar, ele não pede a Jesus um lugar de honra. Ele sabe muito bem que este lugar não é para ele. Ele se lança completamente sobre a graça do Salvador, pedindo que este Jesus, lembre-se dele quando ele entrar no seu reino. Apenas lembre-se de mim. Lembre-se deste homem que está do seu lado. Ele clama a Jesus. Ele não podia pedir mais nada. Ele implorou para ser lembrado por Cristo, meus irmãos. Ele implorou para ser lembrado pelo nosso Senhor. O ladrão arrependido, ele não pediu qualquer ato grandioso. Se Cristo lembrasse dele, para ele isso já bastava. Porque ele sabia que ele não era digno de entrar no reino de Jesus. Ele sabia que ele não era digno do paraíso. Ele sabia que ele não era digno do céu. E nós sabemos o quanto somos indignos para estar com Cristo? Porque muitas vezes nós nos achamos bons, não é mesmo? Achamos que nós merecemos o lugar onde nós estamos. E muitas vezes achamos que nós merecemos mais do que nós temos. Nós nos achamos merecedores da graça de Deus. O homem disse: lembre-se de mim quando entrares no teu reino. Aqui vemos que ele reconheceu que Jesus, ele era o Salvador, ele era rei. Quando entrares no teu reino, Senhor. Ele clama Jesus, ele chama Jesus de Salvador, aquele que poderia entrar no reino de Deus. Sabe que Jesus, ele tem um reino. Ele compreende que ele está diante do próprio Filho de Deus ali.
Os seus olhos, eles foram abertos por Cristo. O seu coração, ele foi tocado. A eternidade, ela se descortina diante dele, e ele reconhece que ele está diante de quem pode perdoar, de quem pode o salvar, de quem pode o dar vida, e vida eterna. Quando entrares no teu reino, Senhor. E nisso ele se apoia. E ele clama. E ele faz o seu último pedido. Jesus, lembre-se de mim quando você vier o seu reino. Foi simples o que ele pediu. E olha a resposta de Jesus. E Jesus lhes respondeu: em verdade lhes digo que hoje você estará comigo no paraíso. Efésios 3, 20 e 21 contém ali uma bela e tocante doxologia. Fala assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Infinitamente mais do que tudo o que pedimos. Foi o que este homem recebeu. Ele pediu que Jesus se lembrasse dele. Mas muito mais ele recebeu. Note a resposta de Cristo, quão bela e consoladora é para aquele homem que está diante da morte. Jesus, ele diz: em verdade te digo. Primeiro, meus irmãos, a salvação que Jesus oferece, ela é uma salvação certa. Jesus inicia a sua resposta dizendo: em verdade te digo. Ele não vai tratar de um assunto que não é certo, ele vai tratar de um assunto que é certo, que é seguro, que é garantido. Ele não mente, ele não engana, ele é o Salvador. E ele está dizendo algo que é verdadeiro. Em verdade te digo. Pode ter essa certeza. Não duvide disso, Jesus está dizendo. Que hoje, a salvação que Jesus oferece, meus irmãos, será uma salvação imediata. O homem que pediu uma bênção em um futuro remoto, recebe agora uma promessa pertencente a este dia, hoje. Jesus disse ao ladrão: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Não amanhã, não em uma hora, não na hora de sua morte, não depois da morte, não num tempo indeterminado após a morte, não no purgatório. Não existe reencarnação. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Você estará comigo, Jesus diz. O ladrão pediu que ele se lembrasse dele apenas. Isso foi tudo que ele se atreveu a suplicar a Jesus, a solicitar a Jesus. E ele recebeu a certeza que não só será lembrado, não só me lembrarei de você, como você estará comigo. Você estará na minha presença. A salvação que Jesus oferece, meus irmãos, é a comunhão com Ele no paraíso. É a comunhão com Jesus no paraíso.
Essa é a salvação. A salvação é estar com Jesus. E se nós não queremos essa salvação hoje, por que nós teremos ela no paraíso? Se você hoje não quer um tempo com Jesus, por que você está clamando por uma salvação que você nem ao menos quer aqui? Se nós vivemos a nossa vida, mesmo depois de dizer que fomos salvos, você continua vivendo a sua vida como se Jesus não existisse? Por que você acha, por que você clama, por que você quer estar com Ele no paraíso? Se aqui você não quer estar, se aqui você não quer viver, se aqui você não quer ser parecido com Ele, se aqui você esconde que você o segue. A salvação, meus irmãos, é estar com Cristo eternamente. E para nós, isso deveria bastar também aqui. Nós muitas vezes estamos aguardando uma salvação que nós nem queremos aqui. Porque nós nem entendemos o quão magnífico é estar com Cristo. Jesus ele diz, o paraíso. Não em uma região mística onde há fantasmas, não no purgatório, mas no paraíso. O nosso Salvador, ele tem um paraíso, ele tem um jardim, ele tem um lar, ele tem uma cidade santa, o céu. Ele nos levará para o seu reino de luz. E lá nós estaremos para sempre com Ele. E lá, meus irmãos, o pecado não vai entrar. E lá a morte não vai entrar. E lá o luto e a dor não vão entrar. São nessas verdades, meus irmãos, nessas certezas que nós precisamos nos apegar. Se somente nos arrependermos de nossos pecados e cremos em Cristo Jesus, que Ele é o nosso Salvador, Ele tem o poder para nos salvar. Independentemente de quão tarde na vida isso possa ocorrer, Ele tem o poder para te salvar, para nos salvar. Não importa quem você foi, não importa o que você fez, se você reconheceu os seus pecados, se você se arrependeu e creu em Jesus Cristo, a misericórdia, a graça de Deus, elas estão presentes em sua vida. Elas estão disponíveis a você, a todos, independentemente do nosso passado. Está pago, meus irmãos. Está pago. Jesus na cruz pagou os nossos pecados. Nunca é tarde, meu amigo. Nunca é tarde demais para buscar a graça de Deus. Nunca é tarde. Nós precisamos confiar no amor de Deus para salvar pecadores como nós. Jesus ele provou o seu amor por nós, sendo nós ainda pecadores, quando ele morreu na cruz por nós. Quando éramos pecadores, quando ainda não tínhamos sido alcançados pela graça divina, ele morreu por criminosos. Você crê nessa verdade? Então confie nessa verdade. É nessa verdade que nós precisamos nos agarrar. Se você crê em Cristo Jesus como seu Salvador, se você vive uma vida que demonstra essa crença, esse arrependimento,
Confie na promessa que Ele já morreu por você. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele fala para aquele homem. Essa é a promessa para nós também. Todos aqueles que, assim como aquele homem, creram em Cristo Jesus, se arrependeram de seus pecados, confessaram seus pecados e clamaram a Cristo. Essa é a promessa para nós. Estar com Ele no paraíso. Nada com que você faça vai tirar isso. Nada com que você possa fazer vai o separar de Deus. Nada. Muitas vezes nós passamos a vida temendo que nós podemos perder a salvação, achando que a salvação ela depende de nós, das nossas atitudes, daquilo que nós fazemos. Em Romanos 8, meus irmãos, há um texto maravilhoso. Romanos 8, 31. Começa dizendo assim: que diremos então, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará também graciosamente com Ele todas as coisas? Quem intentará acusações contra os eleitos de Deus? E quem é Ele? É Deus que nos justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia? Será a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, meus irmãos, porém, somos mais do que vencedores porque aquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É nisso que nós precisamos confiar e nos agarrar. Nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Nada. Meus irmãos, a história desse criminoso na cruz, ela nos confirma que a salvação que Jesus nos oferece era uma salvação gratuita. Aquele homem, ele não tinha obras. Ele era um malfeitor. Ele não tinha tempo para descer da cruz e ser batizado. Ele não tinha tempo para pagar as suas dívidas. Aquele homem, ele foi salvo sem mérito pessoal, sem obras pessoais, sem rituais religiosos. Jamais foi batizado, não pertenceu a nenhuma igreja, não recebeu ceia do Senhor. Mas ele se arrependeu e creu, e por isso ele foi salvo. Esse homem, ele foi salvo, meus irmãos, inteiramente pela graça de Deus. Ele não merecia, ele não podia fazer coisa alguma para obter a salvação. De modo que essa dádiva é presente de Deus. É pela graça que nós somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, para que ninguém se glorie. Mas é dom de Deus, é dádiva de Deus, é presente de Deus. A salvação é um presente de Deus para nós, não é pelas nossas forças, não é pelo aquilo que eu fiz ou deixei de fazer, mas é por aquilo que Cristo fez na cruz por cada um de nós. Você não pode comprar a salvação.
Mas, meus irmãos, sem a pregação da cruz, sem pregar a cruz para nós mesmos, o dia todo e todos os dias nós voltamos muito rapidamente à fé mais obras, como um terreno da nossa salvação. Podemos pensar que de alguma forma nós colaboramos com Jesus para a nossa salvação. O que eu fiz, o que eu deixei de fazer de alguma forma é um plus para ser salvo. Se você morresse hoje e estivesse entrando no céu e alguém interrogasse, o que você diria? Você falaria, porque eu acreditei, porque eu tenho fé, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu preguei, porque eu evangelizei, porque eu pertenci a uma igreja, porque eu fui batizado. Se você pensou em responder essa pergunta com a primeira pessoa, você já está completamente errado. Queridos, a única resposta para essa pergunta é na terceira pessoa, porque Ele. Lembre-se da história que eu contei no começo. O homem da cruz no meio disse que eu posso entrar, que eu posso ir. É porque Ele, não é porque eu. Essa é a única resposta. Se eu não pregar o evangelho para mim mesmo, o dia todo e todos os dias, então me encontrarei começando a confiar em mim mesmo, a confiar em minhas experiências pessoais, no meu conhecimento, nas minhas boas obras, vivendo como se a minha salvação dependesse de mim. A cruz é que me diz que eu não sou capaz de me salvar. E que Jesus, o inocente Filho de Deus, Ele precisou morrer em meu lugar, pagando graciosamente a dívida que era minha, porque eu não podia pagar. É só quando nós olhamos para a cruz que nós podemos entender que eu e você não podemos pagar essa dívida. É uma dívida que a gente não tem condições de pagar. Em verdade, eu digo que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Meus irmãos, aqui vemos claramente que a salvação ela não resulta de obras, e sim da graça de Deus. O ladrão arrependido é uma prova viva disso. Ele teve suas mãos e pés cravados também na cruz. Ele não podia literalmente fazer nada pela sua alma. Nada. Ele não praticou boas obras. Ele não conhecia teologia, ele não foi batizado, ele não tomou a ceia ou qualquer outro sacramento que alguma outra igreja possa colocar como necessário para a salvação. Ele apenas se arrependeu e creu. E foi salvo pela infinita graça de Deus. Ninguém recebeu uma tão completa segurança de perdão de seus pecados quanto aquele homem. E essas verdades, meus irmãos, elas devem ser guardadas no profundo do nosso coração. Cristo nunca muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. O caminho de salvação ele é sempre o mesmo, pela graça de Deus, não pelos nossos méritos. Aquele que salvou o ladrão arrependido da cruz, ele continua salvando criminosos como nós. Há esperança para o pior dos pecadores, se ele tão somente se arrepender e crer na obra do homem da cruz do meio, Cristo Jesus. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos
pela tua salvação e nosso favor. Nós te agradecemos, Pai, porque o inocente precisou morrer pelos culpados, somos nós. Nós te agradecemos, Senhor, porque sem essa morte substitutiva, nós ainda estaríamos mortos em nossas transgressões e pecados. Nós ainda estaríamos mortos fazendo a vontade da nossa carne, a vontade dos nossos maus pensamentos e a vontade do príncipe da potestade do ar, que é Satanás. Nós ainda estaremos mortos em nossos pecados, Senhor, sem a tua salvação, sem a tua morte na cruz. Obrigado, Senhor, pela tua salvação, Deus. Obrigado porque tu morreste por nós, sendo nós ainda pecadores. Nos ajuda, Senhor, a cada dia, Deus, reconhecer os nossos pecados, reconhecer que somos pecadores, reconhecer que nada temos de bom para te oferecer, Deus. Apenas um coração quebrantado diante de tão grande demonstração de amor e graça. Porque pela graça nós somos salvos. Isso não vem de vós, não vem de nós, mas é teu presente para cada um de nós. É teu dom, é tua dádiva para cada um de nós, Pai. Que nós possamos nos apegar, Deus, e crer que nada neste mundo pode tirar essa certeza, Pai. Que um dia na cruz tu pagaste o preço dos nossos pecados. E por isso nós podemos confiar que hoje nós podemos estar contigo no paraíso. Nós estaremos contigo, Pai, no paraíso, contigo, Senhor, juntamente com o nosso Salvador, aquele que demonstrou grande amor por cada um de nós. Obrigado, Deus. Nos ajuda, Senhor, a cada dia a confiar e crer e viver uma vida digna, Senhor, diante de Ti. É em Cristo Jesus, o homem da cruz do meio, o nosso Salvador, que nós oramos.